A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje nós vamos continuar nossa série Mulheres da Bíblia, estudando uma mulher cuja história não começa com conquista, mas com perdas profundas, Noemi. E talvez seja exatamente isso que torna a sua história tão teologicamente rica. Noemi não é apresentada como uma grande líder, uma profetisa ou uma mulher que realizou algum feito extraordinário diante de uma multidão. Sua história acontece dentro de uma família, atravessando fome, migração, viuvez, luto, pobreza e retorno. Mas por trás dessa história aparentemente doméstica, o livro de Ruth está tratando de temas enormes: providência, aliança, redenção, fidelidade, restauração e a continuidade da linhagem messiânica. Noemi perdeu quase tudo aquilo que conseguia enxergar, mas Deus estava conduzindo algo que ela ainda não conseguia ver. É aqui que começa o nosso estudo. Mas antes de nós prosseguirmos, eu gostaria de fazer alguns segundos de oração. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento nós estamos aqui dando início a um estudo maravilhoso, enriquecedor, para nós nos firmarmos mais em Tua presença, guardar a Tua palavra nas tábuas do nosso coração. Então fala, Deus, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, que todas as distrações e impedimentos saiam da nossa vida e que nesse momento o Espírito Santo venha falar, pois estamos aqui para ouvir. Gratidão, glorificado, exaltado e agradecido seja o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Quem era Noemi? Noemi era a esposa de Elimeleque, a mãe de Malom e Quilion. A família vivia em Belém, de Judá, durante o período dos juízes. Ruth começou dizendo: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Essa informação é importante. O período dos juízes foi marcado por instabilidade espiritual, moral e social em Israel. A frase que resume aquele período aparece repetidamente no livro de Juízes. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. É nesse contexto que surge uma contradição interessante. Belém, como já falamos no estudo passado, significa literalmente casa do pão. Mas o que estava acontecendo? Fome na casa do pão. Moabe não era apenas outro lugar. Havia uma história complicada entre Israel e os moabitas. Moabe descendia de Ló. Ao longo da história bíblica, houve conflitos entre os dois povos. Balaque, rei de Moabe, por exemplo, tentou contratar Balaão para amaldiçoar Israel. Portanto, quando o livro diz que uma família israelita foi morar em Moabe, o leitor antigo imediatamente perceberia a tensão. Mas é justamente aí que começa uma das ironias mais extraordinárias do livro. Da terra de Moabe virá Ruth. Uma mulher moabita será incorporada ao povo da aliança e entrará na genealogia de Davi. E posteriormente na genealogia de Jesus Cristo. Deus começa a mostrar que sua providência é muito maior do que as fronteiras que os seres humanos conseguem enxergar. Ruth 1 relata uma sequência devastadora. Elimeleque morre. Depois Malom e Quilion se casam com Ruth e Orfa. Passaram-se aproximadamente 10 anos. Então os filhos também morreram. O texto resume a situação de maneira dolorosa. Ficou assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. No mundo antigo, isso significava mais do que sofrimento emocional. Noemi havia perdido marido e filhos em uma sociedade na qual a estrutura familiar estava diariamente relacionada à proteção, descendência, propriedade e sobrevivência econômica. Portanto, estamos diante de uma mulher vivendo luto e vulnerabilidade social ao mesmo tempo. E a Bíblia não minimiza a sua dor. Isso precisa ser observado.
A Escritura não transforma pessoas de fé em pessoas emocionalmente anestesiadas. Noemi sofre, Noemi lamenta, Noemi interpreta sua história, Noemi faz perguntas e mesmo assim sua história continua sendo conduzida por Deus. Então acontece algo aparentemente simples. Ruth, capítulo 1, versículo 6 diz que Noemi ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. A fome havia terminado. Noemi decide voltar para Belém. Observe a estrutura da narrativa. Ela saiu de Belém porque faltava pão. Ela volta porque ouviu que Deus havia novamente dado pão ao seu povo. Mas existe algo ainda mais profundo. Noemi pensa que está simplesmente voltando para casa. Só que Deus está conduzindo-a para dentro de um plano redentor muito maior. Ela ainda não conhecia Boaz. Ela não sabe como Ruth será recebida. Ela simplesmente está voltando. No caminho, Noemi pede que suas noras retornem para suas famílias. Orfa finalmente volta. Ruth permanece. Ruth não está apenas escolhendo Noemi. Ela está escolhendo viver entre o povo de Israel e confessando o Deus de Israel como seu Deus. A Moabita está abandonando sua antiga estrutura de pertencimento e vinculando seu futuro ao povo da aliança. E Noemi ainda não compreende completamente o tamanho daquilo que está caminhando ao seu lado. Quando elas chegam a Belém, a cidade se movimenta. As mulheres perguntam: não é esta Noemi? Então Noemi responde: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. O nome Noemi carrega a ideia de agradável, prazerosa. Mara significa amarga. Ela está dizendo, em outras palavras, minha experiência mudou a maneira como eu enxergo a minha própria história. E então ela diz: cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Essa é provavelmente uma das declarações mais importantes para compreendermos Noemi. Ela saiu cheia, voltou dizendo estar vazia, mas existe uma ironia narrativa extraordinária aqui. Noemi diz que voltou vazia, enquanto Ruth está ao lado dela. Ela ainda não consegue enxergar que aquilo que Deus usara para iniciar sua restauração já chegou com ela em Belém. Aleluias! Isso não significa condenar Noemi, significa compreender como o sofrimento pode limitar nossa percepção, como o sofrimento ele pode nos cegar e focar apenas em situações de fracasso e derrota. A dor pode ser verdadeira e ainda assim nossa interpretação da história pode estar incompleta. Noemi estava realmente ferida, mas ela não estava tão vazia quanto imaginava. Aqui existe uma teologia muito madura. Noemi fala de sua amargura diante de Deus e o texto não a elimina da história por isso. Ela não perdeu seu lugar porque chorou. Ela não deixa de fazer parte do plano de Deus porque atravessou uma crise de compreensão. Existe diferença entre abandonar Deus e lamentar diante de Deus. A Bíblia possui um livro inteiro chamado Lamentações. Os salmos estão cheios de perguntas como: até quando, Senhor? A fé bíblica não exige que chamemos a dor de alegria. Ela nos ensina a levar a dor para a presença de Deus. Noemi não compreendia tudo, mas voltou para Belém. Ela voltou ferida, mas voltou. Isso é muito significativo. Ruth 1 termina dizendo: e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Isso parece apenas uma informação sobre a agricultura, mas literalmente é um sinal de mudança. O capítulo começou com fome, termina com colheita. Começou com uma família deixando Belém, termina com duas mulheres chegando a Belém. Começou com escassez, agora existem campos produzindo novamente. Noemi ainda estava amarga, mas a estação já começou a mudar antes que suas emoções receberam isso. Essa é uma das construções mais belas do livro. Quando Ruth volta e conta onde trabalhou, alguma coisa muda em Noemi.
Ela pergunta quem havia favorecido Ruth. Ruth responde: Boaz. Então Noemi declara: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Observe a transformação. No capítulo 1, Noemi dizia: O Todo-Poderoso me encheu de amargura. Agora ela começa novamente a falar da bondade do Senhor. As circunstâncias ainda não estão completamente resolvidas, mas Noemi começa a reinterpretar sua história. Isso é restauração espiritual também. Às vezes, antes de Deus mudar completamente nossas circunstâncias, Ele começa corrigindo nossa leitura delas. Também gostaria de falar de um aspecto importante. Noemi começa a orientar Ruth. Ela conhece os costumes de Israel. Ela entende a relação de parentesco. Ela percebe que Boaz poderia exercer uma função redentora dentro daquela estrutura familiar. No capítulo 3, Noemi passa de mulher paralisada pelo luto para mulher que novamente pensa no futuro. Isso é enorme. A restauração de Noemi não começa apenas quando Obed nasce. Ela já aparece quando uma mulher que dizia não possuir futuro começa novamente a planejar. O sofrimento havia diminuído seu horizonte. Agora a esperança começa a ampliá-lo novamente. Então, Noemi, sabemos, havia perdido marido e filhos. A linhagem familiar parecia encerrada, mas através da união de Boaz e Ruth nasce uma criança, Obed. Então acontece algo belíssimo. As mulheres dizem a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor. Perceba, no começo Noemi dizia: O Senhor me fez voltar vazia. No final, as mulheres estavam dizendo: Bendito seja o Senhor. O livro começa com Noemi interpretando Deus através de sua perda. Termina com uma comunidade ajudando Noemi a interpretar sua história através da fidelidade de Deus. Em Ruth 4 diz: Noemi tomou o menino e o pôs no seu regaço e foi sua ama. Que extraordinário! No começo da história, seus braços haviam ficado vazios. Agora existe uma criança em seu colo. Precisamos tomar cuidado para não transformar isso em uma fórmula simplista. De Deus tirou e depois devolveu. Obed não substituiu Elimeleque, Malom ou Quilion. Pessoas não são substituíveis. A restauração bíblica não significa apagar aquilo que aconteceu. Noemi carregara sua história, mas sua história não terminara naquilo que perdeu. Deus não apagou o passado de Noemi, mas abriu o futuro depois dele. Essa diferença é fundamental. Então, as mulheres dizem: a Noemi nasceu um filho e chamam o menino de Obed. Então o narrador acrescenta: este é o pai de Jessé, pai de Davi. Aqui o livro abre completamente o horizonte. Nós pensávamos estar lendo apenas sobre 3 viúvas tentando sobreviver, mas estamos lendo sobre a preservação da linhagem de Davi. E quando chegamos ao Novo Testamento, Mateus menciona Ruth na genealogia de Jesus. Então podemos olhar novamente para Noemi. Ela dizia: voltei vazia, mas dentro da história que ela ainda não compreendia, Deus estava preservando uma linhagem que chegaria a Davi e posteriormente ao Messias. Noemi enxergava sua história dentro de alguns anos. Deus estava conduzindo uma história de gerações. Quando Noemi chegou a Belém, sua conclusão foi: o Senhor me fez tornar vazia. Ela estava descrevendo sinceramente sua experiência, mas ainda não possuía o último capítulo. Esse é um cuidado que precisamos ter. Podemos interpretar Deus apenas pelo que estamos vivendo agora. Se estamos sofrendo, concluímos que Deus nos abandonou. Se uma porta fechou, concluímos que tudo terminou. Se perdemos alguma coisa, concluímos que não existe futuro. Mas nossa vida é temporal e limitada.
Deus enxerga aquilo que ainda não chegou até nós. Isso não significa negar a dor presente. Significa não transformar o presente em sentença definitiva sobre toda a história. Existe algo tão lindo entre Noemi e Ruth. Noemi foi restaurada isoladamente. Ruth caminhou com ela. Boaz entrou na história. As mulheres de Belém participaram da celebração. Isso confronta uma espiritualidade excessivamente individualista. Deus frequentemente cuida de nós através de pessoas. Ruth foi instrumento de cuidado para Noemi. Noemi foi instrumento de direção para Ruth. Boaz foi instrumento de proteção para ambas. E todos estavam dentro de algo maior que eles próprios. Na providência de Deus, muitas vezes somos respostas à história de alguém, enquanto Deus também usa essas pessoas para a nossa vida. Talvez uma das frases mais importantes deste estudo seja: Mara foi o nome que Noemi escolheu para descrever uma estação. Não foi o nome com que Deus terminou a sua história. O narrador continua chamando-a de Noemi. E isso é lindo. Ela diz: chamem-me Mara, mas o texto continua: Noemi. Sua dor era real, sua amargura era real, sua perda era real, mas nenhuma dessas coisas possuía autoridade para definir definitivamente quem ela era. Existe uma diferença entre atravessar uma estação amarga e transformar a amargura em identidade permanente. Noemi atravessou Mara, mas sua história não terminou em Mara. Noemi nos ensina que Deus continua sendo Deus quando nossa compreensão sobre Ele está ferida. Ensina que lamentar não é necessariamente abandonar a fé. Ensina que providência não precisa ser espetacular para ser divina. Ensina que uma pessoa pode voltar quebrada e ainda assim está voltando exatamente para o lugar onde um novo capítulo começará. Ensina que Deus trabalha através da palavra, da comunidade, da responsabilidade, da fidelidade e de acontecimentos aparentemente comuns. E, sobretudo, Noemi nos ensina que não devemos escrever o ponto final enquanto Deus ainda está conduzindo a história. Aleluias! Quando começamos o livro, encontramos fome. Quando terminamos, encontramos nascimento. Começamos com uma família saindo de Belém. Terminamos com uma genealogia. Começamos com 3 viúvas. Terminamos apontando para Davi. Começamos ouvindo Voltei Vazia. Terminamos vendo uma criança nos braços de Noemi. Mas a maior restauração não é simplesmente a criança. A maior revelação está no fato de que a história particular daquela mulher estava inserida na grande história de redenção. Noemi pensava estar apenas sobrevivendo às consequências de uma tragédia familiar. Ela não sabia que sua história seria preservada nas Escrituras e conectada à linhagem real de Israel. Por isso, quando estudamos Noemi, não encontramos uma promessa de que toda perda será compensada nesta vida da maneira que desejamos. Encontramos algo teologicamente mais sólido. Mesmo quando não conseguimos compreender o que Deus está fazendo, nossa visão limitada não limita a providência dele. Noemi conhecia o capítulo da fome, conhecia Moabe, conhecia o cemitério, conhecia o caminho de volta, conhecia a amargura, depois conheceu a colheita, conheceu Boaz, conheceu a redenção e segurou Obed nos braços. Mas somente o leitor consegue enxergar aquilo que Noemi provavelmente jamais conseguiu dimensionar completamente. Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, e da linhagem de Davi viria Jesus Cristo. Que maravilha, aleluias! A história que parecia terminar com 3 sepulturas em Moabe estava na providência de Deus, caminhando em direção à história da redenção. Essa é a grande mensagem de Noemi. Não chame de fim aquilo que Deus ainda inseriu dentro de uma história maior. Aleluias, glórias a Deus. Aqui findamos mais um estudo sobre as mulheres da Bíblia e até
o próximo estudo. Em nome de Jesus. Amém.